E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite de novo essa semana. Estamos para o nosso segundo episódio semanal do Papo de Tutor para a primeira semana da subunidade de Neurofisiologia, chamada de Percepção, Consciência e Emoção. E aí, pela segunda vez, e agora vai ser o ano inteiro desse jeito, o nosso doutor em Fisiologia, que vai nos guiar pelos caminhos maravilhosos da neurociência. Só que essa agora, bom, classifica como neurociência, né? O que nós vamos fazer agora, de contração muscular? Fisiologia. Depende do livro, tem livro que você vai achar tem livro de fisiologia, você acha essa parte na parte de neuro, mas tem outros que você acha no capítulo separado de músculo mesmo, né? Não tem essa regra toda. Né? Ele tem uma interface com a neuro, porque todo o processo começa com a chegada de um impulso, né, no neurônio, uma transmissão sináptica. Né? Após aí é um fenômeno mais do músculo, mas tem elementos bastante do que a gente falou no papo de tutor anterior, né? De potencial de ação, fluxo de íons, né? Trânsito de íons, né? Enquanto lá a gente tinha lá o sódio e o potássio, acho como personagens principais, agora a gente vai mudar um pouco o íon, né? Vai falar um pouco só de potássio, mas o nosso íon aí o personagem, né? O íon que é o personagem principal agora é o cálcio, né? Então Vai começando uma sinapse. Tipo, a gente viu que o cálcio desencadeia a sinapse, que vai liberar um neurotransmissor, que vai ativar a próxima célula abrindo canais de sódio. Esses canais de sódio vão combinar e entrar mais cálcio, e o cálcio vai fazer a parada do outro lado, né? Então aí vai, né? Essa figura aí tem tudo. Tá todo o evento aí, né? Então você vê aqui que essa relação, né, tem um motoneurônio, né, que sai lá. Motoneurônio, já vou dar adiantada. O motoneurônio é aquele neurônio que sai do corno ventral da medula espinal. Tá bonitinho aqui essa figura. Eu gosto de olhar as figuras e ver a precisão, né, que o pessoal tem com os detalhes, o cuidado. Então ele não botou em qualquer lugar, ele botou lá no corno ventral da medula espinal, o corno anterior da medula espinal. A Gil falou de corno segunda-feira, mas ela falou tanto de corno. Falei, a anatomia. Muito corno. A gente não consegue separar muito a anatomia da neurociência, elas estão muito interligadas. Então, para falar de neurociência, tem que lembrar bastante de anatomia e quando, possivelmente, Gil, quando falou de anatomia, ela acabava falando de função também. A gente não... é difícil separar. Mas tá aí, no corno ventral, o corno... nem deve. É legal quando é assim, se juntar química, física, filosofia, e juntando as ciências, a gente enriquece. Mas tá aí. De modo geral, assim, a gente tem esse motoneurônio. O motoneurônio é um neurônio que está conectado a uma fibra muscular, tá? Esse nesse caso, um músculo estriado esquelético. Então, por isso, o motoneurônio do corno ventral, ele está conectado à fibra muscular, né? É um neurônio mielinizado, aí você vê que ele se ramifica e cada ramificação dele chega para uma fibra muscular, tá vendo? E não mais que isso. Cada fibra muscular recebe um axônio, né? Um terminal axonal. Só que o neurônio pode se ramificar e inervar várias fibras musculares. Tá? Então você não vai ter dois neurônios controlando a mesma fibra. É sempre um neurônio controlando aquela fibra, mas esse neurônio pode controlar várias fibras. Tá? Uma coisa ali. A gente fala não é um neurônio só acaba controlando o músculo inteiro, não? Com todas as suas ramificações? Não, ele controla algumas fibras, pode controlar mais fibras ou menos fibras, mas são vários neurônios. Para você pegar você pode pegar vários neurônios, um grupo grande de neurônios para inervar essa fibra. Até por isso você pode ganhar força. Você vai recrutar mais neurônios, você vai recrutando mais fibras e vai ganhando força. Ou você pode recrutar um grupo menor. Você vê que quando você são vários motoneurônios, então, com o corpo celular aqui no corno, com o axônio vindo pelo nervo, ramifica e cada um pega uma fibra. Isso. E aí, quanto mais esses motoneurônios você recrutar, mais fibras vão contrair, maior é a força. Isso é um dos fatores que faz você aumentar a força. Tá? Então, você até perceber, você consegue contrair você sentindo o músculo aqui, você consegue ver o movimento contrair e você vê que vai recrutando musculatura diferente. Você sente aqui que ele vai, tô recrutando mais. E aí tem uma relação de
de que grupos musculares você ativa, sinergista, agonista, né? Porque para realizar um movimento você às vezes precisa de bíceps, antebraço, precisa de um monte de coisa. Mas aí é coisa do pessoal da academia. Não vou. Certo? E esse ponto aí de junção é aquela a placa motora, né? A junção neuromuscular, né? Então, é a junção entre o neurônio e o músculo. E nessa região da placa motora tem um lugarzinho específico lá na fibra onde o axônio chega, né? E aí a gente já está no verdinho aí embaixo, logo embaixo, aí é a junção neuromuscular. E aí mostrando que a vesícula, transmissão sináptica, liberando o neurotransmissor e ativação. E aí você vai ter todo um processo intracelular, tá? Aqui está mostrando ainda aí é acetilcolina. Aqui do lado você já tem a figurinha. Isso, ali já na figurinha está ali a acetilcolina, né? Se eu consigo enxergar na figura do lado aí está a acetilcolina, né? Isso, acetilcolina aí. Né? E o receptor é um receptor colinérgico, já que é um receptor para acetilcolina. O bom de nome de receptor também é que é sempre assim. O receptor para adrenalina, adrenérgico. Acetilcolina, colinérgico. O de GABA, aí você vai colocando isso. Dopamina, dopaminérgico. Então, se você nunca ouviu um nome, se você sabe o nome do neurotransmissor, você vai deduzir o nome do receptor. Tá? Mas tá aí o evento, isso é mostrando essa sequenciazinha rápida, né? Mas aí vamos olhar isso aí com mais detalhe agora, nesse papo aí. Tá, então aí o músculo, né? O músculo, isso tá preso no osso por tendões. Me perdoe qualquer erro aí na descrição anatômica. Gil, por favor, não me... Agora é organização morfofuncional. Anatomia anatomia, então aqui eu vou falar só o que eu preciso, sem me arriscar muito. Tá, mas esse músculo, ele tá reunido, né? Tá fixado no osso com tendão. Né, ele é formado por vários fascículos musculares, aqui já na primeira subdivisão, né? E aí tem tecido conectivo, tem fáscia, tem aquela história toda, né? Esses fascículos, e aí a gente vai se encaminhar para olhar o que é a célula, tá? Vamos falar da célula hoje, né? Nesse papo aqui não vamos falar do músculo inteiro, mas vamos falar da célula. Uma célula. Fibra é uma célula. Isso, uma célula tem vários núcleos e tal, mas a gente vai olhar para essa única célula aí, essa fibra muscular. Então você vê que o músculo, né, essas fibras musculares, várias delas formam esse fascículo, vários fascículos formam o músculo, né, e é nessa fibra muscular que a gente tem um terminal axonal chegando lá na junção neuromuscular. Um apenas. Pode ir, já vamos lá para o outro. Então tá aí, agora a gente está olhando a fibra de perto, tá? Então lembra, volta lá, né? Logo, é que a organização parece do fascículo para a fibra, né? Isso, parece. Né? Então você olha agora, a gente vai olhar só esse quadradinho aqui, esse pedacinho aqui, vai dar um corte, e vai olhar ele agora de perto para olhar os elementos, só para a gente entender os elementos, para poder entender o processo. Tá? Então agora aquele pedacinho é esse pedaço aqui de cima maior, tá? Então em azul aí a gente tem o que a gente chama de retículo sarcoplasmático, tá dentro da célula, seria o equivalente ao retículo endoplasmático. Isso aí tá cheio de cálcio. Tem cálcio pra caramba aí dentro. Você vê que a membrana dessa célula, dessa fibra muscular, então olha aqui para fora aqui, na superfície aqui, essa que envolve aí, ó, ela tem esses furinhos, tá? São invaginações. Então essa membrana ela invagina, tá? Ela vai lá pro meio dela e forma o que a gente chama de túbulos T. Então os túbulos T são continuidade da membrana sarcoplasmática, tá? E dentro ainda, envolto aí, né, nesse junto, a gente tem... Teoricamente, lá dentro do túbulo T aqui é ambiente extracelular. É ambiente extracelular. O que acontece na membrana, por exemplo, um potencial de ação do músculo que acontece na membrana aí para fora, ele se propaga para dentro do túbulo. E essa é a importância do túbulo, porque ele permite que esse potencial de ação... Em vez de ser num axônio, ele entra no túbulo T e vai despolarizar tudo por dentro aqui, olha. Tudo. E se for ver, olha, se a gente olhar aqui, o retículo sarcoplasmático, ele tá próximo, tá? Ele tá tocando ali praticamente nos túbulos T. Isso é importante. Tá? Essa posição, esse desenho não tá aí por acaso, não. Essa posição deles aí, os túbulos T com os retículos sarcoplasmáticos próximos dele, e os retículos sarcoplasmáticos envolvendo esse pedacinho aqui que a gente chama de miofibrila. Tá? Essa é a unidade contrátil, essa é a estrutura
né, que tem as proteínas contráteis e que precisa dessa organização aqui bem elaborada para poder funcionar, né? Você vê que tem mitocôndria, claro, né, vai precisar de energia, tudo, muita mitocôndria, tem uma célula multinucleada, se eu não estou enganado, tá? Essa estrutura, essa constituição de linha Z, né, zona H, banda I, eu nem vou falar dela, tá? O pessoal fala lá na histologia, ela é bem microscopicamente você vê, é interessante, você consegue ver isso na miofibrila, mas eu não vou entrar muito em detalhe nela, porque a ideia é focar mais no processo da contração em si, né? Isso a gente deixa para o pessoal. De funcionamento, tá? Então, eu vou focar apenas nas proteínas contráteis, né? Então a gente segue, pode passar para o próximo. Aí aquela constituição, tá vendo aqui? Dá para ver bem o túbulo T, como é que ele invagina, ó. É a membrana entrando lá, faz a voltinha e sobe, tá ali. Né? Então o que acontece na membrana lá, ó, no sarcolema, vai entrar pelo túbulo T e tá vendo aqui, ó, o retículo sarcoplasmático com todo o contato e lá por dentro as proteínas contráteis, tá? Se você botar aí no espaço, nesses vãos aí do retículo sarcoplasmático, você vê as proteínas contráteis, né, com a actina e a miosina. Né? Então, é nessa organização aí que a gente vai ficar de olho. E se você for ver o Silverthorne, ele também ele dá zoom nesses momentos para explicar a contração muscular, de forma bem apropriada até. Né? Então fica bem legal. Ver o próximo. Tá, pode passar, que eu acho que aí não, passa. Aqui a gente tem então as duas proteínas contráteis, né? Os filamentos que a gente chama de filamentos grossos, aqui em azul. Eu ia perguntar para você se era azul. Deixa para azul. Mas eu posso estar errado também. Ontem Theo errou uma questão da prova porque eu vi branco e era azul. E aí. Sacanagem. E aí o filamento. Não é isso, não. Mas era igual aquele meme da cor do sapato, pô. Se eu olhava numa posição, tava branco, se eu mudava a posição, ficava azul, por causa da tela do computador, deu um contraste, me enganou. No escuro. Foi tudo errado. Mas beleza. Então a gente tem aí as proteínas contráteis, que elas é que vão fazer a movimentação dessas proteínas, é que fazem a miofibrila encurtar, e esse conjunto de miofibrilas encurtando vai fazer o músculo encurtar e vai gerar o movimento. Tá? Não tem nada a ver com ele encher de líquido, que nem no problema, né? Mas a gente vai encurtar ele fazendo esses filamentos grossos e finos, fazendo basicamente isso aqui, deslizar um por dentro do outro. Né? E aí a gente encurta essa miofibrila. Tá? Eu acho que tem uma figura mostrando a estrutura das proteínas contráteis. Né? Então aqui só mostrando aquela. Então assim, a gente vai, apesar daqui ter as linhas, tá, as bandas, o que a gente vai precisar, eu deixei mais claro nesse slide aí. A gente vê que o filamento grosso, ele tem essa cabeça de miosina, né? essa estrutura aí, tá? É uma estrutura globular, uma proteína globular, que tem inclusive função ATPásica, isso quer dizer que ela quebra ATP, né? Tem sítios de ligação, para o ATP. Ó. Ela agarra nessa. Ela agarra nessa. E se você for olhar a actina, eu acho que tem um slide melhor, que elas são ampliadas. Né? Eu acho que é o próximo, tá maior. Aí. Era aquele lá. Pronto. Aí se você olhar, ali em cima tá o filamento fino, a actina. Esse slide eu acho bonitão. E aí você vê que a actina não é só a actina, tem mais outras proteínas ali na actina. Né? A actina são essas proteínas globulares aí que ficaram parecendo umas azeitonas, tá? Então aí tá bem bonitinho. E ela tem esse pontinho branco. Esse pontinho branco aí eles tentaram representar que é o sítio na actina onde a miosina se liga. Então tem um ponto certinho na actina onde a cabeça de miosina vai ligar. É esse local que tá branquinho aí, né? Uma outra proteína que tá, que a gente vale a pena dar um destaque aqui, é essa que parece uma corda. É essa aí, obrigado, Ricardo. É a tropomiosina. Tá? Então é uma outra proteína, chama tropomiosina, e o que ela faz é cobrir ou não cobrir. Né? Na verdade, ela cobre
esse sítio de ligação. Ela pode cobrir esse sítio de ligação, ela muda a posição dela, ela por cobre esse cima sítio aqui, de... né? Ela fica, normalmente ela fica aí. Quando ela tá aí, o músculo tá relaxado, tá bom? Chegou aí, né? Então a tropomiosina faz isso. E tem 3 outras proteínas globulares aí, TNT, TNC e TNL, que é a troponina. Troponina C, troponina T e troponina I. Né? L não, I, desculpa, tá? Então são essas 3 proteínas. Essa troponina, você está vendo que a troponina T está ligada à tropomiosina, a troponina C é onde o cálcio se liga para começar todo o processo. Tá? E a troponina I é uma troponina que a gente nem vai falar tanto, mas ela tem uma outra função inibitória aí, se eu não estou enganado. Posso estar enganado. Certo? Então aqui a gente tem a cabeça de miosina embaixo, que seria o filamento grosso. Você está vendo que ele não é tão grosso, porque a gente tem muitas miosinas enroladas aí umas nas outras, né? E tem a cabeça de miosina e ele bota 2 sítios vermelhinhos aí, né? 2 cadeias, uma cadeia regulatória e uma cadeia leve aí, que tem funções relacionadas à ligação com a ATP, a hidrólise do ATP. Tá? Mas essa figurinha é legal, principalmente a parte de cima, para você ver que a actina ela é um pouco mais... apesar de ser um filamento fino, ela está constituída por outras proteínas que não só o filamento de actina. Aí eu acho que diante disso a gente já vai para aquela figura da transmissão sináptica, né? Então tudo começa, a contração muscular, né? Ela começa com um evento eletrofisiológico, ou seja, precisa chegar uma informação, você precisa querer, para fazer isso aqui, ó. Você precisa, eu vou mandar uma informação aqui, ó, do meu córtex motor, né? Manda aqui, peraí, mão direita, pronto, saí do lado esquerdo, cruzei a medula espinal aqui, desceu a medula espinal, ativou o motoneurônio mandou uma informação para esse grupo muscular e eu fiz isso aqui. Nesse processo, pensei e já fiz. Pronto, muito rápido, mas precisou começar aqui, e aí a gente vai ver agora a parte de potencial de ação, são os papo de tutor anterior, chegamos, então a primeira parte aqui, ó, até chegar no motoneurônio, a gente fez até a sinapse, agora a gente continua aqui da sinapse em direção da fibra muscular. E Ricardo caiu. Não, eu pus você na tela para você mostrar o dedo. Ah, valeu! Pô, não tava. A gente tem que ensaiar essas coisas, não. Eu fico tímido. Mas, então vai lá, a transmissão sináptica, né? Então tudo começa com a transmissão sináptica, que vocês já viram com aquilo, entrada de cálcio, liberou o neurotransmissor, só que agora a gente tem um neurotransmissor específico que a gente vai liberar, que é a acetilcolina, tá? Então a contração muscular começa com a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. E aí eu acho que no próximo slide a gente vai para como isso acontece. Pronto, essa figura, se eu não me engano, tá aí todo o processo, tá? Então a acetilcolina, né, ela é liberada lá naquela região da junção neuromuscular, na placa motora, né? E a acetilcolina ela vai se ligar a receptores. Qual é o receptor? Colinérgico, nicotínico, ela liga ali nesses receptores, tá? Placa motora terminal tá ali bonitinho. Essa figura do Silverton tem uma legendazinha do lado, quando vocês olharem lá no livro, tá? Mas o que ela faz é isso. Liberou a acetilcolina se liga nos seus receptores e abre canais para cátions, tá? O que é um canal para cátion? É o canal que permite passagem de íons positivos. Então vai entrar sódio e sair potássio. Mesmo assim a célula vai despolarizar. Por quê? Porque a força para a entrada do sódio é muito... Eu ouvi, mas bem baixinho. Mas a força para a entrada do sódio é muito maior do que a força para saída do potássio. Então a célula tende a despolarizar, né? Apesar de ser uma abertura de um canal para cátions, vai entrar muito mais sódio do que sair potássio, a célula despolariza. Essa despolarização da placa terminal, ela gera, tá, um evento que é o potencial de ação muscular, ou seja, a membrana, tá, da fibra muscular começa a despolarizar, que é esse aí. Corre igualzinho, né? Corre igualzinho, tá? Neurônio. Ele vai lá, gera um potencial e ele propaga por toda a fibra. E o mais interessante, lembra dos túbulos T? Como eles são membrana, eles são membrana, né, da fibra muscular, ele vai entrar, ele vai para dentro do túbulo T. Lá no dentro, e isso
vai fazer o seguinte, chegando lá dentro do túbulo T, ele vai abrir canais para cálcio, tá? Permitindo a entrada do cálcio extracelular. Tá? Começa a entrar cálcio extracelular, mas mais importante... Esse não tá mostrando aqui. Não tá, mas chega a entrar cálcio extracelular, mas mais importante que isso, você está vendo que esse canalzinho, tem um canalzinho aqui, que é ativado também, depende de voltagem, tá? Esse DHP aí é um dihidropiridina, tá? Um receptor de dihidropiridina, mas não, tá? Mas o que ele faz, entendam mais o que ele faz agora para vocês entenderem o processo, não se preocupem em memorizar nome não, né? Às vezes, inclusive, eu esqueço. Mas é o seguinte, o que ele vai fazer? A voltagem faz com que ele sofra uma alteração conformacional e esse receptor de dihidropiridina, né? Quando ele sofre a despolarização, o que ele faz é, pela mudança conformacional dele, abrir um outro receptor, um outro canal, que é o canal, lembra do retículo sarcoplasmático que está ligado ao túbulo T lá, próximo um do outro? Certo? Quando ele sofre a alteração dele por conta da alteração de voltagem causada pela chegada do potencial de ação lá, aquela coisa toda, ele abre esses canais para cálcio aí do retículo sarcoplasmático, que é esse RYR. Então, potencial de ação viajando pela membrana da célula muscular, que se entra lá para dentro, vai abrir canal de cálcio para o cálcio extracelular entrar, mas também vai abrir canal de cálcio para o cálcio do retículo derramar para dentro do citoplasma. Isso. Então você vai inundar esse citoplasma de cálcio, tanto vindo de fora da célula, quanto vindo de dentro do retículo, que é o armazenamento local ali, né? Isso. E o grande vai ativar o trem todo. O grande lance, então, daquele estímulo, aquele potencial de ação que chegou lá no início, na placa motora, despolarizou a membrana, é fazer com que você tenha um aumento da quantidade de cálcio no citoplasma da fibra muscular, da miofibrila, entendeu? Então você inundou mesmo, é o que você falou, inundou. Você vai ter muito cálcio agora livre, tá? Só entendendo. Você tem cálcio já dentro, só que antes o cálcio está armazenado, você tem uma reserva de cálcio no retículo. O que aconteceu agora é que você abriu o canal. Por que o cálcio sai de dentro do retículo? Porque ele tem um gradiente de difusão muito grande, um gradiente de concentração, ele está concentrado no retículo. Tá? Então doido ele concentrou, ele está doido para sair dali. Então quando você abre, ele vai difundir para fora. Ele difunde para fora, mas fora ainda é dentro da miofibrila. É fora do retículo para dentro do citoplasma da fibra muscular. E aí esse cálcio é que vai iniciar o processo de modificação conformacional que resulta na contração muscular. Né? Que no próximo slide vai mostrar aí o fenômeno do cálcio. Tá lá, ó. Dá para ver direitinho os dois canais aí, como é que ele tá ligado, tá vendo? Tem essa ligaçãozinha. Ele puxa a tampa, né? Ele tira. É como se tivesse uma tampinha presa, ele puxa ali, né? E aí o cálcio sai e esse cálcio vai se ligar ali, ó. Muito precisamente ele se liga no filamento fino, tá vendo? Naquela proteína lá, troponina C, ele se liga na troponina C, né? E vai iniciar todo o processo, né? Tá vendo aqui, ó, o número 7 aí, Ricardo? Dá para ver que já houve um movimento já veio da cabeça de miosina, né? E aí ele veio para a direita. Isso lembrando daquela conformação como a actina e a miosina, né? Você tem o filamento grosso no meio, né? E dois filamentos finos na extremidade, você puxa dos dois lados, ela encurta assim, né? Ela encurta assim, né? Então, você encurta dos dois lados e aí, né? E aí você vai diminuindo a fibra muscular. Lembrando, as miofibrilas, né, esse sarcômero que a gente chama, esse pedacinho que encurta, né, a gente tem em sequência. Então, isso acontece em vários pedaços da fibra muscular. Você vai cortando vários momentos. Não vai ter uma aqui. Mas seria isso, né? Aqui, ó. Isso. Tá vendo? Essas duas. Então, você aproxima as duas extremidades para o meio. Elas deslizam as duas para o meio. Né? Então, é bem isso. Valeu. E aí continua indo. Isso, vai para aí, isso, elas encurtam aí. E aí você, né, lembrando, isso é só um sarcômerozinho, você tem vários outros. Né, então você tem isso acontecendo em vários sarcômeros da mesma miofibrila. Então esse encurtamento ele
Ele vai fazendo assim, né? Então fica Nossa, eu bem... não consigo fazer o negócio, velho. Deixa quieto. Vocês Deixa entenderam. quieto. É. Pronto. Aí, qual é a próxima? Deixa eu ver. Pronto, não, aí é só para mostrar também essa organização lá do... Aqui em azul é o túbulo T, tá vendo? Né? E aqui para cima e para baixo a gente tem os retículos sarcoplasmáticos, né? E aí mostrando esse lance da abertura, né, do canal de hidropiridina, abrindo o canal do retículo sarcoplasmático, né? Então, e aqui mostra, nessa figura mostra o cálcio extracelular entrando e o cálcio do retículo saindo e os dois inundando a célula de cálcio. Né? E nos livros vocês vão encontrar isso como acoplamento, excitação, contração, ou seja, a gente inicia com estímulo, né, de excitatório, de carga, alteração de carga pela membrana, e isso resulta na contração muscular. Né? Então tem uma informação elétrica que vai resultar na contração do músculo. Pronto, aí essa figurinha ela mostra, ela dá um zoom agora, se a gente está olhando, lembra do verdinho? Verdinho é o filamento de actina. Se você olhar, ele está na posição que ele está sem cálcio na fibra muscular. A actina ela está recoberta, ou seja, aquele sítio da actina branquinho, né, bem branquinho ali, onde a miosina vai ligar, ele está fechado, ele está coberto pela troponina. Não liga aqui, a cabecinha não consegue ligar. Não tem, ela não tem acesso, então ela está ali fechada pela tropomiosina, por aquele conjunto ali, troponina, tropomiosina. Né, eles estão fechando o sítio de ligação. Com a chegada do cálcio, que são esses dois quadradinhos aí de cálcio bem bonitinho, esse cálcio chega, ele se liga na troponina C, essa bolinha amarela. Amarela você enxerga, Ricardo? Sim. Se você falar que é laranja, eu acredito, mas o amarelo, esse aqui é o... Esse é o amarelo. Tá vendo que tem dois cálcios ligados ali na troponina C? Quando o cálcio liga aí, essa proteína muda de conformação. E a mudança dela faz com que todo esse conjunto se desloque. Aí agora eu tenho lugar libera o sítio. Liberou o sítio, a cabeça de miosina, tá vendo que ela tem aquelas bandas lá? Uma das bandas é a que tem afinidade. Então, ligou ali nesse sítio de ligação. Agora a miosina está ligada na actina. A gente diz que formou uma ponte cruzada. Tá? Então ligou ali. Fez isso aí. Essa ligação aí é importante. Tá? Movimentou ainda não. Eles ligaram. Tá bem ligado ali. Você vê que com o cálcio já fica tudo exposto, os sítiozinhos de cada bolinha de miosina. Eu gosto pra caralho. De actina. De actina, isso. Então é o sítio de ligação para a miosina na actina. Aí vem uma sequência, eu acho que agora do Silverthorne. Essa figura, ele começa de um jeito, mas às vezes eu vou explicar, eu começo em outro ponto, mas vamos lá. Aqui a gente tem o ponto em que ligou, tá vendo? Né? Então ele começa num ponto onde a ponte cruzada está formada. Tá? Então aquele tem dois tons de cor, um vermelho e um amarelo. Né? Então o que era branco é esse sítio de ligação, então a cabeça de miosina está ligada na actina. Então, o Silverthorne, eu vou falar do Silverthorne porque os alunos usam bastante. Então, uma das primeiras coisas que acontece, eles vão mostrar aí, é que chega um ATP. Então, ele vai começar por um evento que é a chegada do ATP se ligando à cabeça de miosina. Né? Seria para baixo aí para o lado direito. Aí, tá vendo? O ATP se liga à cabeça de miosina. Pronto, o ATP se ligou à cabeça de miosina, ele diminui a afinidade da miosina para a actina. Então, ele desliga. Ela solta da contração anterior, né? Ela solta. Então o ATP ligou, quando ele chegou na miosina, diminui a afinidade, ela se solta. Certo? Ela se solta, e aí o que ela vai fazer? Lembra que ela tem uma enzima que quebra ATP, então ela tem uma TPase ali, né? Então esse ATP que se ligou, ele é hidrolisado, ele quebra e vira ADP e fosfato inorgânico. Quebrou. Quando quebrou o ATP, o que acontece? Volta a afinidade. Tá? Porque o ATP diminuía a afinidade, mas quando eu quebro, volta a afinidade. Né? Então, ele quebra na hora que chegou o ATP, ele liga, perdeu a afinidade, ela faz esse movimento aqui, ó, e vai para frente. Ela faz aqui. Chegou o ATP, vai me dar um zoom mesmo. Tá. Então chegou ali, ó, chegou o ATP, ele diminuiu a afinidade, ela faz isso aqui, ó, e vai lá na frente. Hidrolisou o ATP, ele virou outra coisa, aumentou a afinidade, ele liga. Só que ele liga na próxima, ele não liga naquela que ele tinha desligado, ele liga lá na frente. Beleza, hidrolisou o ATP em ADP e fosfato. Volta ele faz assim, né? Ele vai lá na frente, ele vai lá buscar. Lá na frente e garra na próxima, né? Ele perdeu aqui. Ele não garra aqui, ele vai lá e garra na próxima.
Ele vai para frente. Ligou lá na da frente. Ele tá lá, ligou, voltou a afinidade, só que agora com a hidrólise do ATP ele tem energia. E aí ele vai fazer um movimento de... Então ele pega aquela próxima que ele se ligou lá na frente e faz assim, ó. Puxa. E puxa. Certo? Volta lá na figura pra gente ver. E aí. Tá vendo? Ó, ele foi lá, ó. Esse azul clarinho que ele tá botando aqui, um azul escuro e um azul claro, o azul claro é mostrando esse movimento que ele foi lá na frente. Quando ele liga, aí ele faz né, ele libera o ADP, libera o fosfato, né, na verdade ele libera o fosfato, né, e aí faz esse movimento de trazer. No né, movimento de puxar, ele chuta o fosfato. Isso. Né, e aí ele puxa, libera o ADP e fica ali, grudadinho. O que vai fazer ele regenerar, fazer esse novo movimento, esse novo ciclo? Outro ATP chegou, outro ATP chegou, perdeu a afinidade, vai lá na frente, solta. Ligou a outro, que hidrolisou, foi lá no outro, ligou, puxou, liberou ADP, fosfato, ATP, aí solta de novo, movimento, vai lá na frente, e aí vai fazer. e aí vai, né? Isso é que a gente tá vendo o movimento de uma cabeça de actina. Lembra que o filamento grosso, se você olhar, ele tem um monte de cabeça. Então, enquanto um tá puxando, o outro tá indo lá na frente. E aí o outro tá puxando e tá vindo o outro. Então, e é uma galera, quase, né, como se fosse uma brincadeira de guerra, né? Um cabo de guerra, que você tem que puxar e você tem que soltar para pegar na frente, mas o seu amigo tem que estar segurando. Então, e aí vocês vão puxando e vão trazendo. E aí vai fazendo esse movimento. Beleza? Isso continua enquanto tiver acetilcolina lá na fenda, canal aberto, potencial de ação, cálcio. Enquanto tiver cálcio em grande quantidade aí, tiver cálcio aí se ligando a troponina e tiver enquanto tiver neurotransmissor, vai ter cálcio derramando, vai estar liberado o sítio, vai ter filamento grosso puxando. Isso. Se você recolher ou degradar a acetilcolina, vai tampar de novo, vai parar, o cálcio vai parar de inundar, sem cálcio vai fechar o sítio, o filamento grosso não vai ter mais aonde ligar para puxar. É isso? Isso. E precisa de ATP, lembrando. Porque é o ATP que vai fazer ele descolar a energia para o movimento é da ATP e é o ATP. Até a paradinha de tipo, tá ali, a cabeça ela tá lá agarrada. Aqui, né? Se não tiver ATP, não desgarra. Ou seja, se o cara tá morto, não tem produção de ATP. Aí não desgarra. Por isso o cara fica duro. Isso. Lembrando, o que acontece com o cara ele fica rígido, ele não fica contraído. Tá? Ele vai ter rigidez. Rigidez de quê? De tudo quanto é músculo. O músculo tá no estado... Não fica nem pra frente nem pra trás. Porque o cara tem ideia, no rigor mortis o músculo tá contraído. Não, ele tá rígido. Né? Porque o músculo contraído, para esse aqui tá contraído, esse aqui tá relaxado. E aí eu tenho esse movimento, né? O movimento depende dessa coordenação que o cérebro faz. Né? No rigor mortis fica tudo duro lá. Por quê? Porque sem ATP, a ponte cruzada não desfaz. A gente tá com a cabeça de miosina ligada na actina, e aí ela não vai nem para frente nem para trás, tá ali ligadinho, fica ali travado. Aí se você compra uma carne que tá muito dura, você faz o quê? Trata com papaína. Que é aquele amaciante imagem em pó que você compra, joga no bife, dá uns tapas e larga ele lá uns 15 minutos. Isso. A enzima papaína vem aqui e corta aqui, ó, né? Ela vai quebrar, ela degrada a proteína, ela quebra num monte de lugar aí. Eu achei que ela quebrava só na cabecinha aqui. Não, e aí a cabeça pode ficar agarrada lá mesmo, que dane-se. O trem fica solto para deslizar. Aí a carne fica molinha. Isso. O rigor mortis, assim, ele tem vários fatores, né? Porque, por exemplo, precisa acabar o ATP, né, para isso acontecer. Então isso leva tempo, tem a ver com temperatura, tem a ver com o tamanho do indivíduo, né? Um animal pequeno é mais rápido, um homem adulto é mais lento, né? E o pessoal que trabalha com a parte forense, né, da investigação forense, eles conseguem, a partir da existência do rigor mortis, do tempo, eles conseguem prever, né, fazer uma estimativa do tempo que levou. O cara morreu há tantas horas, porque ainda está em rigor mortis, já passou pelo rigor mortis, né, porque também é transitório, porque você começa a ter hidrólise de proteínas, você começa a decompor, então esse rigor mortis. Aí desfaz, porque a proteína não tem mais estrutura para manter nada, tá? Você não tem mais essa estrutura aí, né? Mas o rigor mortis é isso, pela falta de ATP essas pontes cruzadas ficam e o músculo fica rígido,
tem tempo para começar, tem tempo para acabar, e isso ajuda na parte de patologia forense e tal, né? E aí lembra que eu falei para relaxar o músculo, o que precisa, tal, né? E você lembrou. Na acetilcolina, a gente falou como é que a acetilcolina é degradada. No papo de tutor anterior, a acetilcolinesterase quebra a acetilcolina, parou de chegar potencial de ação, aquela acetilcolina que foi liberada, ela é quebrada pela acetilcolinesterase, e aí acabou a acetilcolina, vão fechando os canais, acabou a onda de despolarização, mas a gente precisa de um mecanismo para tirar o cálcio. Lembra, o cálcio foi liberado. De novo. E para guardar ele, lembra, a gente guarda ele contra o gradiente de concentração, a gente concentra ele. Então, toda vez que vocês pensarem que a gente tem que concentrar um íon, a gente vai precisar gastar energia. Tá? Você não move íon contra um gradiente de concentração sem gastar energia, certo? Você precisa gastar energia para mover esse íon. Né? E no caso do retículo sarcoplasmático, está aqui embaixo, eu acho que do retículo, né? A gente tem as cálcio-ATPases. Então, bombas para cálcio, né? Tanto para bombear o cálcio para fora da célula, quanto para dentro do estoque, do retículo. Isso. Então, você tem essas duas bombas aí, né? As cálcio-ATPases que vão pegar e vão bombear, vão tirar o cálcio que está no citoplasma e jogar para fora da célula e jogar para dentro do retículo, concentrando no retículo. Tá? Então são ATPases, está aqui mostrando, tem uma bolinha com rabinho aí, tá bem pequenininho. Essa bolinha com rabinho aí é o ATP. Tá aí, ó. Isso aí é o ATP mostrando que você precisa do ATP. Você joga cálcio para dentro, trocando por hidrogênio para manter, né, o equilíbrio iônico aí de cargas. Né? Mas tá aí o bichinho, né, o ATP. E no caso da membrana extracelular ainda tem essa sódio e cálcio aí, que aí é um transporte secundário que está ligado à bomba de sódio e potássio. Não vou entrar em detalhes nisso agora, não. Eu acho que em cardio a gente dá uma falada maior nesse transportador. Tá? Mas esses são para o meio extracelular. Você bota sódio para dentro e o cálcio para fora, você troca esses íons, e aí você tira o cálcio do meio intracelular e o músculo relaxa. Tá certo? Então a forma de você relaxar é isso. Né? Você precisa parar o potencial de ação, degradar a acetilcolina e recaptar, né, puxar, vou tirar o cálcio que está no meio, no citoplasma. Né? Então, armazenou isso aí, o cálcio vai para dentro do retículo ou para fora da célula e fica aguardando um próximo estímulo, né? Uma nova abertura de canais para ele. E aí faz a mesma coisa, aquela coisa de você armazenar e deixar ali pronto, né? A coisa está pronto para acontecer. Né? Então esse cálcio que ele faz é isso, ele se liga nas proteínas, muda a conformação, e aí a gente tem toda essa sequenciazinha que a gente explicou aqui até de forma bem rápida. Tá aí, ó. A proteína se move para cima, expõe o sítio, a cabecinha consegue ligar para puxar. Isso. Depois que ela ligou, liga, a gente começa a puxar. Isso. E aí quando sem monte cálcio, de cabecinha puxando, movimento de contração, né? É que às vezes é complicado isso, porque às vezes você vai ler no livro, ele fica com uns termos que tipo, eu acho isso muito pouco didático. Ele fica, porque a linha tal se aproxima da linha tal. É por isso que eu evitei falar das linhas. Então é muito pouco intuitivo o negócio. As linhas não me ajudavam em nada, aí eu prefiro explicar sem ficar mencionando as linhas. Claro, se o aluno chegar lá e ele olhar as linhas, ele vai enxergar qual linha está se movendo e tal, mas as linhas não... Eu me perco nessa relação de qual linha está ligada a qual proteína e tal. Então... Eu pego mas, aquilo. É isso aí. Isso aqui... Quando você vai falar... quando você fala assim, aproxima os dois discos ex e encurta o sarcômero. É muito inútil isso. Né? Isso me distancia do que eu estava falando da cabeça de miosina, da actina. Né? Então, para visualizar, eu prefiro isso. Né? Mas pode ser que algumas pessoas prefiram usando as linhas. Também não está errado, não. É só processos de como funciona, às vezes, o nosso cérebro. Né? Então, não dá para recriminar, não. Mas é isso aí. Né? E lembrando, o processo... Aí, lembra agora, isso aqui, para você fazer isso aqui, Ricardo, ó, eu brinco com os alunos. Foram esses dois papos de tutor.
É isso aí. 2 papos de tutor, esse monte de coisa, proteína pra caramba se mexendo, íon pra caramba se movendo na membrana, né? Mas isso é impressionante, porque é muito rápido. A gente não consegue falar assim, eu pensei, isso aconteceu. É tempo real. Você fala assim, vou mexer o dedo, ele tá mexendo, né? Então é isso. Esse foi mais rápido, até para compensar o outro, né? Depois, após a edição, a gente vai ver o que nos resta. Teve algumas caídas, eu caí um pouco, o Ricardo caiu um pouco, mas acho que foi. Esse daqui era mais como. O caminho foi indicado no anterior, né? E aí esse é mais uma consequência, então um guia com alguns eventos a mais. O outro é que é o mais complicado e mais difícil de enxergar. Acho que é por isso que a gente se preocupou em delongar mais o outro, né? E detalhar melhor. Isso. Porque aquilo é meio difícil de enxergar, é meio abstrato demais, né? Sim. Contração muscular já entra no que eu falei no outro papo de tutor. Já é um negócio que você vê, né? Você olha aqui, ele tá contraindo aqui e tal. Mas eu lembro uma vez que eu dei quando eu dava aula tradicional, eu dei uma aula disso, a aluna, pô, professor, gostei disso pra caramba, achei muito legal. É tão impressionante que não dá para acreditar que é verdade. Ela falou, como é que acontece isso tudo dentro da gente? Eu falei, cara, né? E o mais impressionante, assim, como pense que isso saiu de uma ideia. Conhecimento, fé, talvez um pouco dos dois. Ou muito de um e pouco do outro. Mas lembre que isso saiu de um conhecimento bem parecido com daquele do problema. Naquele problema não é a ideia do Oscar Zoroaster não era tão absurda, não. Pensaram daquele jeito. E chegou no que a gente tem hoje, né? Então o potencial de ação foi... E até para a gente pensar em estudo com animal, tal, o potencial de ação, o potencial de membrana foi descoberto em axônio de lula. Lula é o molusco lá, não o lula molusco do desenho, mas o molusco lá que a gente... E ele tem um axônio que é amielinizado, que a gente chama de axônio gigante. Ele tinha um diâmetro de 1 milímetro. E aí dava para você botar eletrodo e ficar fazendo vários estudos. E aí os caras descobriram. Cara, solta tinta? O povo solta tinta. Eu acho que tem lula que solta tinta também. Mas a lula é aquela que tem 10 tentáculos, que tem os bracinhos mais compridos. Eu era biólogo, sabe? Mas se algum colega meu das antigas assistir isso aqui, vai ficar com raiva de mim. Porque eu não lembro. Mas é impressionante isso, porque foram conhecimentos, foram informações que foram sendo acrescentadas assim, pecinha por pecinha. A gente hoje tem isso num livro, texto, para o aluno pegar e ler. Então a gente acha engraçado o cara que pensou naquela forma de fluido, enchendo, esvaziando, né? E a gente poder pegar agora um livro e tá tudo ali explicadinho. Hoje em dia, você joga na internet, tem vídeo disso acontecendo, assim, animações lindas. Se o aluno buscar ele, vai achar a animação e ainda vai mostrar pra gente, olha a animação bonita que eu achei, professor, e passa no tutorial. Né? Então, nossa vida tá mais fácil. O duro do YouTube é que você não sabe, né, o grau de precisão da animação. Às vezes o cara quer simplificar e acaba dando umas escorregadas. Eu tenho medo disso um pouco, às vezes. Por isso, fica a dica lá acessem os livros, né, daquela lidazinha. Ouve aqui, vai lá, volta aqui, tira dúvida com a gente, troca uma ideia. Trocar ideia é bom, a gente tem uma outra vantagem, uma outra questão importante também. Esse daqui foi mais específico, mas o papo de tutor anterior, ele vai ser um tipo de conteúdo que os alunos podem usar a sua habilidade inteira. Porque toda hora vai ter uma paradinha, entendeu? Ali você tem conceitos que vão te ajudar a entender neuro. Tá? São conceitos, por exemplo, transmissão sináptica. Agora a gente pegou a transmissão que a gente falou lá e usou como exemplo no músculo. Mas quando for falar da transmissão sináptica no sistema nervoso autônomo ou numa sinapse sensorial, é a mesma coisa. O processo é o mesmo. Muda o neurotransmissor, muda o receptor pós-sináptico, mas o efeito é o mesmo. Só lembrando que no músculo a sinapse é sempre excitatória. Nos neurônios ainda tem aquele lancezinho de você poder excitar ou inibir. Mas é isso, esse raciocínio seu é perfeito. O que a gente falou lá é base para entender neuro pra caramba. Entendeu aquilo lá, cara? Tu já andou num caminho bom. Né? Então, não tenham medo de tirar as dúvidas agora, não. É isso, né? Bom, pessoal, esperamos ter ajudado, aguardamos o feedback. Hora do almoço. Esperamos do fundo do coração que vocês tenham
entendido, né? E é hora do almoço, vamos almoçar. Teve bom. Até mais. Abraço.